Continuamos então, vamos falando aí sobre ecofisiologia da cultura do sorgo, né? Primeiro que eu queria mostrar para vocês, gente, que muita gente, pouca gente, na verdade, conhece bem o sorgo. Então, eu vou começar com um slide para a gente ver a diversidade que é sorgo. Às vezes a gente está preocupado em falar, eu trabalho com sorgo, mas existem vários tipos de sorgo. Pelo menos 5 tipos de sorgo são conhecidos, né? O mais plantado é o sorgo granífero. Então, sorgo granífero, uma planta aí em torno aí de 1,30 m a 1,50 m. O próprio nome já fala, sorgo para grão, né? O sorgo granífero, né? O segundo mais plantado é o sorgo silageiro. Existem excelentes híbridos no nosso mercado nacional aí de híbrido de sorgo. Então, é um sorgo para silagem. Existem algumas literaturas que falam sorgo forrageiro, né? O sorgo forrageiro seria tanto que envolveria o sorgo silageiro e o sorgo pastejo. Esse sorgo silageiro, ele já permite uma planta mais alta. Por quê? Diferentemente do granífero, o granífero eu falei para vocês que ele não pode ser uma planta muito alta, porque ele pode tombar, a planta é colhida já a planta seca, né? E também ele é colhido com as mesmas colheitadeiras de sorgo. Então, se a planta for muito alta, ela não alcança ou tem alguns problemas na colheita. Já o sorgo silageiro, como é colhido uma planta verde, ele permite aí uma altura maior. Então, um sorgo silageiro, ele possui em torno aí de 2,5 m a 3 metros de altura, principalmente para alimentação bovina. O sorgo pastejo é um tipo de sorgo mais plantado só regional, na região sul. No sul eles têm um pequeno intervalo lá entre algumas lavouras nos meses de abril, maio, que eles fazem uma lavoura com sorgo pastejo para o gado. Existe também o sorgo vassoura. Esse sorgo vassoura é mais para pequenas comunidades, são pequenos produtores, em algumas regiões do Paraná, né, em algumas regiões do Tocantins, eles fazem então aquela vassoura, né, colhem essa panícula e usam para vassoura. E na forma de pesquisa, gente, já tivemos outros tipos de sorgo. Tivemos uma época até que teve um boom de sorgo sacarino e hoje ainda existe somente na pesquisa. Não deu muito certo. O rendimento dos materiais trabalhados dava um rendimento aí de 1.800 litros por hectare, quando precisava aí de 2.200 a 2.500 litros por hectare de etanol para ter alguma viabilidade. A pesquisa ainda continua no sentido do sorgo biomassa, tanto na parte de alimentação animal. Vocês vão ver aí alguns materiais de 5, 6 metros de altura. Se vocês olharem, tem vídeos no YouTube, vídeos na internet, no uso disso para alimentação animal. E existe também um tipo de sorgo biomassa que ele é mais lignificado, que é usado para caldeiras, que é usado para queima, similar a um eucalipto da vida aí. Então temos alguns trabalhos ainda com esse sorgo biomassa, tudo indica que ainda vai dar algum fruto no futuro. Quando se trabalha, qual que é a diferença desses tipos de sorgo, gente? Basicamente são alguns genes de altura. Então nós temos 4 genes de altura do sorgo. Para o sorgo ser o granífero e ter aí 1,30 m de altura, ele precisa ter, a gente chama de 2 anão, ou seja, precisam ter 2 desses genes aqui, precisam ser recessivos para ele ter essa altura. E os outros aí teriam já tudo dominante, né? Os 3 genes ou 4 genes, só para a gente ter uma ideia do como diferenciar esses tipos de sorgo. E também existe alguns genes de maturidade, que é o que não ocorre com o sorgo granífero, que ele dá alguma sensibilidade ao fotoperíodo. Por que eu comparei um pouco isso, gente? Porque existem lavouras de genes, existe, por exemplo, um sorgo pastejo, que ele é um cruzamento do sorgo bicolor, que é o sorgo granífero usado, com um sorgo sudanense, que é um sorgo que eles chamam aí de capim-sudão. E em algumas regiões do país, eles utilizam isso para palhada. Então precisamos prestar um pouco de atenção, que é um pouco diferente do granífero, mas existe esse outro tipo de sorgo que a gente precisa prestar atenção. Além dos sorgos selvagens, que existe muito no Brasil, que são sorgo alepense e sorgo sudanense. Então, para a gente ter uma ideia que existem outros tipos de sorgo. Nós vemos muito na literatura. Outro dia eu fui fazer uma pesquisa de uma aula sobre palhada de sorgo para soja. Então, quando fui fazer lá, tinham vários materiais de sorgo forrageiro, sendo comparado sua palhada, quanto que a soja produzia em cima dessa palhada. O que é irreal, porque o produtor não faz isso.
Então, um sorgo granífero, por exemplo, ele fornece em torno de 7 a 8 toneladas de massa seca, né, de palhada para o uso do plantio direto, enquanto que um forrageiro ele vai dar em torno de 12,3, ou seja, são realidades diferentes. Então, vocês precisam aprender a ler quando vai fazer isso, como interpretar isso, tá? Mas o resto, a parte de fisiologia, são bem parecidos. Nós vamos rever, já vimos numa aula anterior, alguns pontos desse, mas eu vou ratificar mais uma vez alguns pontos para a gente prestar atenção nessa questão dos estádios de sorgo, tá? Eu não vou me alongar nessas partes aqui, mas vou deixar aí no slide, se alguém quiser se alongar e querer saber por que eu coloquei essas características, porque o que são avaliados. Então, se você vai no sorgo granífero, basicamente a gente foca muito no rendimento de grão. Aí, para isso, a gente precisa saber essas questões. Não pode ter acamamento, não pode ter tanino, tem que florescer o mais rápido possível, tem determinada altura. Já quando vai para o sorgo silageiro, já precisa prestar atenção na digestibilidade dessa massa. Então, é um pouco diferente estas características, tá? O mesmo caso é para o sorgo, por exemplo, sorgo sacarino. O sorgo sacarino, ele tem algumas qualidades do rendimento, né, do etanol. Então, existe na literatura tudo isso daí, nós temos algumas literaturas lá na Embrapa que você pode pesquisar isso com mais profundidade, tá? Vamos voltar, eu já falei um pouco no slide anterior, né, em outra aula, mas aqueles ciclos, os ciclos, os estádios do sorgo. Então, vou lembrar o que a gente tem que fazer em cada um. Né? Lá no zero, então, vou mostrar isso aqui, um resumo em forma de tabela, em que vocês podem estudar em cada fase o que prestar atenção. Fica mais fácil da gente trabalhar isso quando você olha nesse ciclo daqui dos slides, né? Então, mais uma vez, o sorgo vai, então, no ciclo, né? Ele tem um estádio 0, vai até o estádio 9, a sua maturação fisiológica. O que prestar atenção nesses estádios? Então, em cada estádio, nós temos algumas coisas a prestar atenção. Na emergência, mesma coisa que você tem que pensar para o milho. Qual que é a diferença, talvez, então, do sorgo para o milho? Principalmente essa profundidade de semeadura, porque a semente é menor, mas a velocidade que você tem que andar no seu plantio é a mesma, em torno de 7%, 6 a 7 km por hora. O solo tem que estar, né, com a umidade desejada, não pode estar seco. Como a semente do sorgo é muito pequena, se você planta então principalmente num solo muito arenoso, em que que esteja a temperatura muito alta, pode até cozinhar a semente. Então prestar um pouco atenção nessas coisas, mas o manejo é muito semelhante a outras culturas, manter o solo limpo de pragas iniciais, né? Manter limpo de cupim, limpo de formiga, isso é algo bem básico que se assemelha a outras culturas. Algo muito que você tem que se preocupar muito nesse começo aqui, a questão da adubação. O sorgo é muito exigente em nutrientes, nós vamos falar noutra aula quanto que a planta de sorgo extrai, quanto que o grão extrai, para você ter uma ideia que precisa adubar. O manejo de plantas daninhas também é essencial nessa fase. Então, o recomendado é que você faça dessecação aí em torno de 10, 14 dias antes do plantio. Se tiver ainda muita massa ou tiver algum banco de semente, você faça de novo o plante e aplique, né? Então, aqui é permitido você usar aí um glifosato da vida, é permitido que você utilize cafentrazona ou diquato. Então, tudo isso aqui, até a emergência, é possível esse manejo. Após a emergência, gente, só atrazina no sorgo. Então, prestem muita atenção. Ratificar a gama ou a quantidade de moléculas, os princípios ativos para manejo de plantas daninhas são muito restritos no caso do sorgo. E vamos seguindo. Então, a questão de pragas de solo, você precisa tratar a semente. Se não tratar a semente, com certeza você terá muitos danos no seu stand. E repetindo, qualquer cultura começa por você ter um stand adequado. O sorgo granífero, o stand por hectare, em torno de 180 mil plantas por hectare. E aí também vai depender, espaçamento. O espaçamento é o mesmo espaçamento da soja. Então, o produtor que planta a 45 centímetros, 45, 50, 50 centímetros, não tem problema. E isso vai dar em torno aí de 9 plantas por metro. Alguns
híbridos mais baixos, temos alguns híbridos no mercado que ele fica em torno de um metro, ou em torno de 1,20 m, ele permite até que você aumente essa população para 200 mil, 220 mil plantas por hectare se você planta na safrinha no cedo. Quanto mais tarde vai o plantio, se você for atrasando o seu plantio, você precisa ir reduzindo, né, esse seu stand, essa sua população de plantas. Então vamos que você estava pensando em colocar 180 mil plantas por hectare. Vai atrasando, se tem alguma indicação de que você vai ter algum estresse hídrico, vai ter algum veranico, reduz essa população para 160 mil plantas, que você é melhor do que você manter uma população muito alta. A questão, quando você está aqui nessa fase 2 aqui, então lembra de contar aquele número de folhas lá, 5 folhas desenvolvidas, ou seja, todas essas 5 folhas em que está o colar, a lígula já abraçou a planta. Aqui é o finalzinho, onde você vai estar terminando o seu manejo de plantas, manejo de plantas daninhas, a partir daqui não tem mais o que fazer, e aqui é a obrigação de você fazer a sua cobertura, adubação de cobertura. É o ponto final de você fazer isso, tá? Sorgo, mais uma vez, é exigente em nutriente, você precisa fazer cobertura com N e com potássio. Se possível, se você tiver uma análise de solo e mostrar, ver a necessidade, se faz muito tempo você tem usado muito adubo formulado, talvez seja a hora de você usar algum enxofre, né, algum nitrato, né, para você ajudar aí com enxofre, né. É muito importante enxofre nessa fase da planta, muita gente utiliza só alguns formulados que onde tem só NPK. Então é importante, o sorgo responde a micronutriente, então é importante você ter atenção nisso daí. Aqui, gente, quando você passou dessa fase aí em torno de 25, passou de 30 dias, você já precisa começar a monitorar doenças e monitorar a questão do pulgão. Já existia aqui no Brasil um pulgão verde, que ele basicamente não causava problema na cultura do sorgo, porque nós tínhamos muitos inimigos naturais. E surgiu agora, de 2019 para cá, um pulgão, até chamava esse pulgão amarelo, mas meu colega entomologista falou para mim não mais chamar, porque existe um outro pulgão amarelo, que não é esse que ataca, ele também não é danoso, mas o pulgão que ocorre hoje, que é praga mesmo, a principal praga do sorgo, é um pulgão que chama Melanaphis sorgi, ou vulgo pulgão da cana, né, um pulgão da cana. É um pulgão, a gente achou que ele ia causar muito mais dano, ele realmente causa, se você não prestar atenção, ele fica na parte de baixo da folha, quando você for ver o dano dele, não tem mais como controlá-lo. Ele emite uma substância chamada honeydew, que cai na folha de baixo e dá muita fumagina. Então já recebi, ano passado, nesses últimos anos, agora o produtor já está mais esperto, mas recebia muitas fotos, parecia que a lavoura tem sido queimada. Parece que passou um fogo na lavoura, para vocês terem ideia. Mas é muito fácil de monitorar. Vocês pensem aí, como que eu sei que está na hora de eu fazer a minha pulverização ou não. Pensem o tamanho de uma moeda aí de 25 centavos. Ali deve dar em torno aí de 20 a 30 pulgões, se você vê num tanto assim. Então é a fase que você já vai começar a aplicar o inseticida. Tá? Noutra aula nós já vamos falar de um inseticida em que ele, além de manejar, ser bom para o pulgão, ele te ajuda também na questão da Spodoptera, tá? Quando vai aproximando já do emborrachamento para o florescimento, aí começa a aparecer mais doenças, começa a aparecer a mitosporiose, é a doença primeira que aparece, mas também nós já temos inseto, podemos ter problema com Spodoptera. O manejo é muito similar ao manejo, né, que se faz no milho, você tem que monitorar, colocar armadilhas na sua lavoura, né, e tem um mínimo lá. Se você vê que tem um mínimo de 20% de plantas atacadas, é a hora de você fazer pulverização com algum químico para controlar a sua Spodoptera, né? As doenças, a mitosporiose e ergot. Ergot é uma doença que ocorre, a mitosporiose é meio geral, mas ergot ocorre em local frio. Ergot já foi problema no Goiás, já foi problema na região do Triângulo Mineiro, mas os híbridos lançados no mercado, basicamente, suportam, né, tem uma certa tolerância para esse nível de temperatura do Sudeste e do Centro-Oeste. Mas agora a gente está vendo o sorgo entrar em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e do Paraná, que são regiões mais frias.
então ele é mais forte ainda. Então nós temos que ter um manejo maior. Aí vai precisar de 2 ou 3 pulverizações com fungicida para você manejar essa doença. E isso, gente, esse fungo, ele basicamente entra no estigma da flor, ele substitui o grão de pólen. Então você tem que fazer, se ele ocorre no florescimento, para fazer algo preventivo, você precisa fazer um pouquinho antes. Então, na hora que a panícula estiver saindo, né, do cartucho, você já tem que fazer uma primeira aplicação preventiva, porque se deixar ele ocorrer, você não controla mais, tá? E por fim, a outra doença que ocorre já próxima aí do florescimento, quando já começa a competição entre a parte vegetativa e a parte de reprodução, é o que ocorre a antracnose. Também não é uma doença difícil de manejo, existe uma gama muito boa aí de fungicidas para fazer isso. Basicamente, quando aparecer, elas são umas pintinhas na folha, né? É fácil de você manejar. Então, se você faz algum preventivo aí próximo do florescimento, você já consegue controlar essa antracnose. São fungicidas diferentes, né? O do ergot. O ergot, ele até tem um manejo, um controle parecido com o da eumethosporiose. Então, esses tebuconazol, os triazóis da vida funcionam, né? E para a antracnose, a gente já tem uma gama maior, já são outros fungicidas para controlar isso. Então, todo o seu manejo, gente, preste atenção, todo o seu manejo é feito até o florescimento. Isso basicamente é com todas as culturas, né? Se você tem um stand bom, né? Não tem problemas de falha, faz a adubação certa, faz o manejo certo, começa a fazer os preventivos para fungo, né? Começa a fazer uns preventivos lá para controlar seus insetos também, você vai ter rendimento. A partir daqui, a planta basicamente vai terminar o seu processo, você só vai depender de umidade, né? Que vai vir a fase de enchimento de grão, né? Você faz leitoso e não temos problema, tá? Basicamente, aqui é um resumo, então, de quando fazer isso. É uma forma de mostrar no slide para ver se facilita, para que vocês visualizem ou se vocês guardem isso com mais facilidade. Então, lá no comecinho, começa o cuidado com herbicida. Quando for começando antes aqui do emborrachamento, cuida do pulgão, presta atenção com os inseticidas, né? É claro que quando eu coloquei aqui de 3 folhas até emborrachamento, mas você já fez o tratamento de semente anterior. Na fase aqui 5 folhas, pensar na cobertura, né, adubação de cobertura, monitora o pulgão para não ter problema e aqui no final você acaba com fungicidas. Então só para vocês terem uma visualização melhor disso e gravarem isso. Guardem isso quando vocês forem conversar ou forem em alguma lavoura para dar assistência ao produtor. Guardem as 9 fases e o que fazer em cada uma das fases que a cultura do sorgo vocês vão ter muito sucesso. E obrigado. Vamos para a próxima aula. Obrigado a todos.